pessoal, bem-vindos ao canal. O Inter perdeu para o Palmeiras em São Paulo 1-0 e esse resultado confirma, infelizmente, um cenário do Inter nesse campeonato brasileiro. Te inscreve no canal, ativa as notificações e dá like como aparece aqui na caixinha. Primeiro eu quero falar sobre a expulsão do Edenilson. O pênalti foi cometido pelo Cuesta, um pênalti que não tem discussão, né? O braço estava aberto, a bola toca ali, pênalti. Né? O Edenilson vai e reclama com o árbitro. A transmissão não conseguiu mostrar o que o Edenilson disse para o árbitro, mas a frase do Edenilson para o árbitro da partida é que faz ele, Edenilson, ser expulso. E o próprio Inter entende que aquele momento foi o momento em que mudou o jogo. Até ali, Palmeiras e Inter faziam um jogo muito igual, muito parecido. E é voz corrente dentro do Inter que o pênalti, mas principalmente a expulsão do Edenilson, mudou completamente o jogo. Se ficasse 11 contra 11, o Inter teria mais chance. Agora, 10 contra 11, o Inter praticamente não teve chance. E isso era no início do segundo tempo, né? Então, todo mundo ficou curioso para saber o que, afinal de contas, o Edenilson falou para o árbitro. A gente teve que esperar sair a súmula da partida, o documento, a ata do jogo, no site da CBF. Tá na tela para vocês aí, ó. Lá no finalzinho, o árbitro sempre tem que botar a descrição de algum lance e tal. E ele fala no cartão vermelho o seguinte: Edenilson, após a marcação de um tiro penal contra a sua equipe, protestar de forma grosseira e ofensiva, proferindo as seguintes palavras: vocês vieram aqui para nos roubar, cambada de ladrão. Informa ainda que após a expulsão, o mesmo se aproximou de mim e repetidamente proferiu as seguintes palavras: ladrão do... Vocês estão lendo aí, né? Em seguida, o mesmo se retirou do campo de jogo sem oferecer resistência. Edenilson foi expulso por chamar a arbitragem de cambada de ladrão e soltar um palavrão. O Inter entende que um cartão amarelo aí poderia ter resolvido a situação. É que o tom, né? O tom provavelmente transformou a reclamação e a ofensa em algo muito mais forte. E aí o árbitro entendeu que tinha que agir naquele momento para o jogo não descambar. O Inter ficou muito incomodado com a expulsão do Edenilson. O Diego Aguirre até falou isso na entrevista, né? Mas eu não sei se o Edenilson contou para ele o jeito que falou e o que disse, né? Talvez se tivesse contado, o Diego Aguirre não teria ficado tão pistola ainda. Durante o jogo, o Diego Aguirre botou o Zé Gabriel em campo e como volante. E na entrevista coletiva, o Diego Aguirre explicou que o Zé Gabriel pediu para jogar como volante. Se vocês não lembram ou não sabem, acho pouco provável vocês não saberem. Você sabe de tudo, né? Não é ironia, é que vocês são muito bem informados. O Zé Gabriel não era zagueiro, ele foi virando zagueiro. Então, ele ser volante não é uma novidade. Na verdade, é ele avançando para uma posição mais perto da posição original dele. Então, o Zé Gabriel passa a ser uma alternativa como volante. Até porque o Lindoso está aí com um problema, o Rodrigo Dourado pode sair do Inter mais para frente. Zé Gabriel, volante. Comenta aqui o que vocês acharam da atuação do Zé Gabriel. Não achei ruim a atuação do Zé Gabriel como volante, tá? E por fim eu quero falar sobre o cenário que a derrota em São Paulo confirmou. O cenário de que o Inter não consegue entrar no topo da tabela porque no confronto direto o Inter não se dá bem. É esse o fato. O Inter contra os times de cima da tabela não consegue se dar bem. Até aqui foram 8 jogos contra adversários do chamado G6. E o Inter só tem 2 vitórias. 8 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Então o Inter não consegue chegar lá no topo por causa disso. Vou passar rapidinho aqui com vocês os jogos do Inter. Perdeu para o Fortaleza 5-1, perdeu para o Galo 1-0 no Beira-Rio, perdeu para o Palmeiras no Beira-Rio 2-1, empatou com o Corinthians em São Paulo 1-1, ganhou do Flamengo no Rio 4-0, ganhou do Fortaleza em Porto Alegre 1-0, perdeu para o Galo em BH 1-0 e agora perdeu para o Palmeiras em São Paulo por 1-0. E nas próximas 2 rodadas o Inter enfrenta novamente times da ponta de cima da tabela. O Red Bull Bragantino quinta-feira aqui no Beira-Rio e o Corinthians mais pra frente no final de semana. O Inter, se quiser entrar lá nesse grupo da parte de cima da tabela, precisa mudar esse histórico aqui. Comenta aqui embaixo sobre a atuação do Inter contra o Palmeiras, sobre o Diego Aguirre. Vou fazer um vídeo só sobre o Diego Aguirre, o que os uruguaios falam, o que mudou sobre o Diego Aguirre, tá? Mas eu quero o teu comentário aqui sobre a expulsão do Edenilson, o pênalti do Vitor Cuesta e o que o Inter fez no primeiro tempo contra o Palmeiras. Deixa um comentário aqui, tá? Te inscreve no canal, ativa as notificações, dá like e daqui a pouco eu tô de volta.